O mundo tem testemunhado uma mudança rápida e significativa nos últimos anos. A ordem mundial que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial, liderada pelos Estados Unidos, está enfrentando desafios sem precedentes, especialmente com o surgimento ascendente da China. Essas duas superpotências estão se movendo em direções divergentes, e suas visões contrastantes sobre política, comércio e filosofia estão redefinindo as relações internacionais. Quais são as perspectivas para o futuro em um mundo com duas superpotências competindo por influência global? E quais os desafios e oportunidades que isso apresenta para a comunidade internacional? Terra em transformação: o impacto das superpotências na ordem mundial. Estamos saindo de um período de crescimento incrível e estabilidade relativa, onde, após a guerra mais destrutiva da história humana, os Estados Unidos emergiram como líder global. O povo americano, em sua poderosa justiça, alcançará a vitória absoluta. Como líder, os Estados Unidos criaram novas estruturas como a OTAN e a Organização Mundial do Comércio, estabelecendo regras sobre comércio, economia e justiça, baseadas em valores filosóficos ocidentais que agora são projetados em todo o globo por um país com uma quantidade surpreendente de alianças e hardware militar. Por um tempo, outro grande império desafiou essa ordem, operando com um conjunto diferente de regras, valores e filosofias, negociando com seu próprio bloco e trabalhando com suas próprias alianças. Mas isso não pôde durar. O colapso da União Soviética nos anos 90 deixou os Estados Unidos e seus ricos aliados como os principais definidores das regras, os detentores do poder. Então, os americanos se reforçaram em seu sistema de valores liberais, democracia e livre comércio, que se espalhou e fortaleceu por todo o mundo. Mas quando você é o líder global, quando é você quem define todas as regras, você decide quando seguir suas próprias regras e quando não. Ser a superpotência global se tornou mais ser o policial global. Ao longo dos últimos 75 anos, os Estados Unidos foram conhecidos por violar os valores, normas e ideais que serviram de base para todo o sistema global, aproximando-se de ditadores autoritários, derrubando governos democraticamente eleitos, alimentando guerras regionais e tentando erradicar o comunismo em todo o mundo. E quem não quis seguir as regras dos americanos foi excluído como um louco páreo, necessitando de mudança de regime. E apesar desse jogo duplo que os Estados Unidos fizeram, esse sistema tem sido parte do período mais pacífico da história humana. Grandes impérios não lutam mais uns contra os outros como costumavam fazer. E uma das principais razões para isso é que eles entenderam que se alinhar ao sistema liderado pelos Estados Unidos significaria oportunidades econômicas e crescimento. Não valeria a pena uma guerra. Lutar contra esse sistema muitas vezes significava destruição e perda de negócios para todos os lados. Esse período também foi auxiliado pela existência das armas mais poderosas já inventadas, que as grandes potências não ousavam usar entre si. O sistema liderado pelos americanos significou estabilidade e uma redução dramática na pobreza global. Mas essa era está chegando ao fim. A ascensão de uma nova superpotência. Em parte graças à ordem liderada pelos Estados Unidos, a China, que até recentemente era o país mais populoso da Terra, tornou-se a segunda maior economia e a maior força militar do mundo em termos de efetivos ativos. E cada vez mais, a China vê os americanos como um policial injusto da ordem global, apenas seguindo as regras que lhes beneficiam e projetando valores e filosofias ocidentais para os líderes na China, o que se parece muito com uma versão moderna do colonialismo. Eles veem os Estados Unidos como um império hipócrita e embriagado de poder que eles têm desde 1945,
Uma América que está cada vez mais na defensiva porque está em declínio, com sua política em frangalhos, seu povo dividido e uma complacência em relação ao seu lugar no topo. Então, a China está construindo um sistema concorrente. Em março de 2023, o líder da China, Xi Jinping, anunciou sua iniciativa global de civilização, onde afirmou que os países devem evitar impor seus próprios valores ou modelos aos outros e evitar fomentar confrontos ideológicos. E, ao contrário de décadas passadas, a China agora tem o poder militar e o dinheiro para fazer isso acontecer, ignorar as regras da superpotência global e criar suas próprias regras, interagindo com o mundo de uma forma diferente para buscar os interesses chineses fora do sistema. Inicia então uma competição entre essas duas grandes potências que se tornaram profundamente entrelaçadas pela economia nos últimos 50 anos e agora estão se separando lentamente. E em todo o mundo você vê a China plantando sementes para seu novo sistema, usando dinheiro estatal para investir em projetos de infraestrutura ao redor do globo. Isso dá à China presença em muitos novos países, vinculando esses países à dívida chinesa, o que muitas vezes se traduz em alavancagem futura. O impacto dos BRICS e da China sobre o dólar americano. Em março de 2023, a China enviou diplomatas ao Oriente Médio para o primeiro grande esforço de intermediar um acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irã, esses dois rivais amargos. Isso é algo que os Estados Unidos não conseguiram fazer, e mostrou a influência em declínio que os americanos têm nessa região, porém ainda assim permanecem no topo. E será enquanto puderem controlar os sistemas econômicos e financeiros nos quais o mundo opera, o que eles ainda fazem por enquanto. Mas a China também está desafiando isso, trabalhando com Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, ou seja, os países BRICS, para desenvolver um bloco econômico alternativo. Essas são todas economias importantes e se tornarão ainda mais importantes nas próximas 2 décadas. Desde 2009, os países BRICS têm intensificado sua cooperação, reunindo-se anualmente, criando um novo banco de desenvolvimento para investir em seus países e coordenando várias políticas. Os países BRICS estão se tornando um rival em potencial para os países do G7, que representam a ordem liderada pelos Estados Unidos. Os países BRICS estão até discutindo a criação de sua própria moeda compartilhada entre essas 5 economias em crescimento. Eles estão criando uma economia secundária no mundo, totalmente independente dos Estados Unidos. Daqui a 5 anos, não precisaremos mais falar sobre sanções, porque haverá tantos países fazendo transações em moedas diferentes do dólar que não teremos a capacidade de sancioná-los. Isso seria um desafio significativo para o dólar americano, que atualmente é o padrão para o comércio internacional e uma das principais razões pelas quais todos têm que jogar de acordo com os Estados Unidos. Além das fronteiras, alianças no cenário econômico. A invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma grande reação à segurança e à ordem econômica ocidental e mostrou quais países tomarão partido nesse conflito. Podemos ver que a maioria dos países não está tomando partido rapidamente. Em vez disso, eles vão jogar as duas grandes potências uma contra a outra para obter o melhor negócio possível em comércio e segurança, como acontece no Brasil, onde isso já está acontecendo. O Brasil é um país enorme que é um aliado próximo dos Estados Unidos e, ainda assim, faz parte do bloco dos BRICS com a China, o que é uma das razões pelas quais o Brasil se recusou a vender armas para a Ucrânia quando o país solicitou um acordo. Eles já estão equilibrando a linha entre seus interesses alinhados com a ordem dos Estados Unidos e seus interesses alinhados com a China. Então, mesmo quando os Estados Unidos e a China cortam laços, o Brasil está mostrando que não vai tomar partido, vai jogar dos dois lados para seu próprio benefício. A Índia está fazendo algo parecido, obtendo muito petróleo barato e quase metade de suas armas da Rússia, e então obtendo 1/4 de suas armas da Europa,
e recentemente garantindo 200 bilhões de dólares em financiamento dos Estados Unidos para startups de tecnologia indianas. A Arábia Saudita obtém quase todas as suas armas dos Estados Unidos, mas está se afastando dos americanos em outras áreas, como o comércio, onde a China agora é seu principal parceiro comercial. Em março de 2023, a China e a Arábia Saudita assinaram um acordo de parceria estratégica, o que significa que seus líderes se reunirão com mais frequência. Haverá mais comércio, mais transferência de tecnologia e mais diplomacia. A Turquia é membro da OTAN e geralmente alinhada ao Ocidente, mas também precisa andar na corda bamba aqui, porque tem fortes laços econômicos com a Rússia. A Turquia também não quer ficar de fora da expansão econômica da China. A China tem a iniciativa do Cinturão e Rota, que passa bem pela Turquia, e eles esperam atrair mais investimentos chineses em transporte, energia e mineração. O Paquistão é um país que tem se alinhado com os Estados Unidos nos últimos anos, e é parceiro na guerra contra o terror, mas também se entretém com investimentos e comércio com a China, incluindo um investimento de 62 bilhões de dólares da iniciativa do Cinturão e Rota da China, para criar esse corredor econômico entre os dois países. O continente africano é cheio de países, na maioria não alinhados. É também onde a China tem se ocupado, oferecendo enormes empréstimos e construindo pontes, portos, minas e ferrovias, tudo com o objetivo de amarrar esses países ao futuro, modo de fazer as coisas da China. E a China também está expandindo o comércio aqui, negociando 254 bilhões com a África em 2021, enquanto os Estados Unidos negociaram apenas 44 bilhões, um sexto do valor da China. O investimento chinês tem sido rápido e eficaz e em todo o mundo em conquistar novos amigos e aliados, lançando as bases para sua nova ordem mundial concorrente. Mas os Estados Unidos não vão apenas ficar de braços cruzados e permitir que isso aconteça. Eles já estão respondendo. O secretário de Estado americano já pisou em solo africano em 2023. O presidente Biden foi para a Arábia Saudita no ano passado, apesar de chamar o país de Estado pária durante a campanha. Ele estava lá para tentar recuperar alguma influência que estava sendo tomada pela China. E é claro, os Estados Unidos estão enfrentando a China diretamente, cortando o acesso deles à tecnologia ocidental para dificultar seu progresso econômico e militar. Globalização em declínio. Confronto por liderança. Os Estados Unidos e seus aliados na Ásia também estão cercando a China militarmente no Pacífico, enviando bilhões de dólares em armas e infraestrutura para o quintal da China. Então parece que estamos nos primeiros dias de um novo mundo multipolar. Uma competição entre uma grande superpotência e uma superpotência em ascensão que deseja liderar um novo sistema baseado em valores diferentes. O resultado provavelmente será a destruição de grande parte da globalização e interconexão que se desenvolveu nos últimos 70 anos. E por enquanto que veremos países não escolhendo um lado precipitadamente. Em vez disso, eles vão jogar as duas grandes potências uma contra a outra para obter o melhor negócio para seu país. Não temos certeza de quanto tempo eles poderão fazer isso, à medida que as tensões aumentam e a pressão aumenta para escolher um lado. Mas por enquanto, o que está claro é que estamos navegando por águas desconhecidas. O desafio à supremacia do dólar americano está moldando um novo cenário global, marcado pela competição entre duas grandes superpotências. Enquanto os Estados Unidos se esforçam para manter sua posição de liderança e consolidar suas alianças na Ásia, a China busca expandir sua influência econômica ao redor do mundo por meio da iniciativa do Cinturão e Rota e da cooperação com os países BRICS. No entanto, uma coisa é certa: a ordem global está em transformação e os rumos que serão tomados dependerão das escolhas e ações das nações envolvidas. O desafio à supremacia do dólar americano e à ascensão da China
são apenas alguns dos elementos que estão moldando o futuro incerto e complexo do sistema mundial. Se gostou do vídeo, então já curte e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos de negócios e empreendedorismo.